Muito bem, aqui é Tempo e Dinheiro e atenção, sim, conseguimos o contato com o Dr. Vinícius Borba, um advogado especializado em questão ambiental. Ele está envolvido no sul do Pará com a questão garimpeira e também acompanhando, atuando e orientando os produtores nessa questão, nessa ação do IBAMA, que está deixando o sul do Amazonas empolvorosa, o estado do Amazonas e também está no Pará. Né? Então, eles estão agindo em duas partes, anunciando a apreensão de gado que estaria dentro da floresta, uma questão a ser discutida dentro do Código Florestal, mas se estima que o IBAMA esteja tentando apreender 500 mil cabeças de gado, apreensões essas que já começaram, o doutor Vinícius já nos antecipou, que já foram apreendidas ontem 500 animais, inclusive vacas paridas, hoje estão apreendendo no sul do Pará mais 2.500 cabeças, mas a situação mesmo está mais complicada com a ação militar, vamos chamar assim, no sul do Amazonas, na região de Humaitá, de Lábrea, Manicoré, Apuí e Canutama. Muito que bem, vamos falar então agora com o advogado Vinícius Borba. Doutor Vinícius, muito obrigado pela atenção, seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro. Muito obrigado, é uma satisfação participar de um programa tão conceituado. Nós vamos dividir a entrevista do Dr. Vinícius em duas partes, porque nós temos uma pauta a ser cumprida, vamos fazer um resumo agora e depois o Dr. Vinícius continua conosco sendo entrevistado pelo Sérgio Braga. É uma continuação do programa, nós vamos fazer agora só um resumo, uma espécie de uma chamada. Dr. Vinícius, qual é a situação real dessa atuação do IBAMA no Amazonas? Hoje a atuação não se concentra mais no Amazonas, ela já desceu aqui para o sul do sudeste do Pará, Pacajá, Altamira, e o que nos preocupa enquanto produtores rurais e moradores da Amazônia é, primeira coisa, primeiro ponto, a falta de conhecimento, de orientação, de uma questão educativa. Ora eles falam em reduzir o desmatamento, ora eles falam em apreender gado de área embargada, lembrando que são duas tipificações diferentes, uma é consequência do outro. Então, primeiro, a preocupação que nos vem é justamente essa questão dessa falta de informações. A gente busca informações, amanhã tem uma reunião agendada em Pacajá, mas é uma questão que não é fácil de resolver. Essas áreas embargadas, a gente tem que tomar um cuidado, o IBAMA tem que tomar esse cuidado. Essa área está 100% embargada, esse gado está numa área embargada ou que não possui embargo na mesma propriedade, lembrando que a lei ambiental separa isso. Fala que o embargo tem que se restringir à área do dano. Essa área está sob júdice, existe um processo administrativo, há quanto tempo? Esse processo já prescreveu? Existe um PRA, um Programa de Regularização Ambiental? Então, a gente vem batendo que não somos contra, nós produtores, advogados ambientais do Pará e Amazonas, não somos contra as operações ambientais, o cumprimento da lei, mas entendemos que, principalmente o governo federal, anda longe de cumprir o seu dever de casa, de cumprir a lei. A regularização fundiária aqui na Amazônia nunca chegou, a regularização ambiental nunca chegou, a questão das compensações diárias. Então, nós somos aqui povos esquecidos, pessoas que o satélite não vê, produtores que o satélite não consegue ver, e eu sempre falo aqui nos relatos que nós viemos para cá, não é de hoje, nossos avós vieram para cá quando chamados pelo integrar para não entregar. Muitos de vocês se lembram que antigamente Banco da Amazônia e Banco do Brasil, por exemplo, só emprestava dinheiro para quem tivesse pelo menos 100 alqueires de abertura. Eu lembro que meus pais, nós somos produtores aqui há décadas, meus pais receberam fiscalizações do Banco da Amazônia para ver se tinha desmatamento, que só liberava o dinheiro quando tinha desmatamento. Então, por que no meio do jogo virou o jogo? Mudou a regra. Hoje nós somos bandidos. Então, assim, o que nos preocupa é isso. O problema é que a balança comercial do Pará, do Brasil e de nós, produtores, podemos sentir na pele. O momento que a pecuária, a gente vê que os índices vêm aumentando aí e a gente está aqui com a boca amargando, porque na hora que a gente poderia aproveitar esse aquecimento do mercado, nós estamos tendo nosso gado embargado, apreendido, num verdadeiro terrorismo. A palavra que tem aqui que a gente vê hoje é terrorismo, sem maiores informações e querendo talvez forçar um fim do desmatamento por conta de apreensões de gados, muitas vezes irregular. Eu acho que sentar com o produtor rural e jogar limpo e obedecer os direitos deles, atender, é o melhor caminho, não é ficar batendo. A gente sempre fala que é partir para a regularização fundiária e ambiental. Esse é o caminho, não é mais repressão. O Fundo da Amazônia tem que começar a ser utilizado para fazer regularização, não repressão. Repressão está provado que não resolve. Pois é, além do que, tem essa questão aí que
se bate, né? Porque, claro, que a pressão é internacional e eles não querem saber se nós temos um código florestal que preserva 80% da área, mas deixa utilizar 20%. Isso foi estabelecido no Código Florestal. Eu participei disso e isso é o fulcro da questão. Será que essas áreas estão naquelas 20% das áreas permitidas? A se questionar. Mas não é disso que está se tratando. Então, assim, primeira pergunta, o impacto social, muitas famílias atingidas, é enorme. A gente está recebendo informações de todos os lados, o pessoal assustado vendo essa operação militar acontecendo no sul do estado do Amazonas e também no Pará, como o senhor nos esclareceu. Importante agora o senhor passar orientações para quem está sendo pressionado, doutor Vinícius Borba. Veja bem, ao contrário do que o IBAMA muitas vezes traz, existem vários direitos que socorrem ao produtor rural nessa questão de embargos. É fato, o decreto 6.514 estipula que uma vez encontrado gado em área embargada, ele pode ser apreendido. Existem algumas exceções que têm que ser analisadas, se uma área de baixo impacto, que tem uma autorização, mas enfim, encontrou o gado nessa área embargada, primeiro ponto que tem que se fazer, houve um recurso, existem recursos administrativos e judiciais pedindo justamente o desembargo dessa área, porque aqui a gente tem inúmeras provas de erros grotescos, erros amadores por parte do IBAMA ao embargar a área ou multar a área. Então, a primeira coisa que tem que se analisar é o produtor rural fazer a defesa, fazer o seu requerimento de regularização ou de defesa daquela multa. Feito aquilo, identificar onde aquele gado está, se é uma área embargada ou uma área que não possui problema na propriedade. E também, a gente viu até uma entrevista do doutor Bruno Barbosa, que é um dos coordenadores do IBAMA, lá no Amazonas, falando que a regra é apreender o gado, leiloar o gado e doar o gado para a instituição financeira. Não existe isso na lei. O produtor rural pode ficar como fiel depositário do seu gado. Imagina a comoção social do senhor que tem 100 cabeças de gado numa área, de repente o seu gado vai ser embarcado num caminhão e levar para o frigorífico, você não sabe aonde. Tá, então assim, na prática, o que o produtor deve fazer hoje? Pegar o telefone e procurar um advogado? Procurar o advogado, e hoje a gente vê que a questão ambiental ela está muito mais política do que jurídica. A gente sabe que existem as pressões da ONG, e que das ONGs, do Fundo da Amazônia, que não existe advogado e juiz que vai barrar isso, mas procurar os seus direitos. Deixar bem claro que na Amazônia existem produtores rurais, garimpeiros, pessoas de excelência, pessoas inteligentes, advogados capacitados, juízes conhecedores de lei. Aqui, ao contrário do que o mundo pensa, não tem só índio, com todo respeito aos índios, mas nós temos internet, nós temos conhecimento, nós temos capacidade. Então, não é achar que vai chegar e vai, a toque de caixa, achar que vai sair aprendendo sem nenhuma complicação. Então, hoje a gente orienta, inclusive, esse servidor público que está agindo em desacordo com a lei, com excesso, ele seja denunciado na Polícia Federal, na Corregedoria do IBAMA, se for o caso do IBAMA, para que ele seja investigado também, caso ele cometa algum tipo de acesso, então, de abuso, quer dizer. Então, a orientação que a gente sempre fala é não aceitar como cordeiro, não achar que a palavra do IBAMA, das ONGs, do governo estadual, do governo federal, é a última palavra, não. A lei, ela está para ser cumprida, tanto por produtores rurais, quanto pelo governo. Então, o que aqui a gente pede é justamente uma igualdade de pares, igualdade de tratamento. O mesmo tratamento que o IBAMA aplica à lei no sentido de punir o produtor rural, o garimpeiro da Amazônia, aplique também para se beneficiar com regularização fundiária. Hoje, no Pará, por exemplo, nós não temos quase nada de áreas regularizadas. Nós temos em São Félix e Altamira, só dando um exemplo, a APA Triunfo do Xingu, que é uma unidade de conservação estadual criada em 2006, onde, notoriamente, ela é divulgada na imprensa nacional e internacional como sendo uma das áreas que mais desmata-se no Brasil. Mas a APA foi criada, a Unidade de Conservação Ambiental foi criada em 2006, e aqui não estamos apontando culpados, não, nós estamos olhando para o futuro. A Associação Xinguri, que representa a APA, ela foi criada em 2006, e sequer o plano de manejo possui nessa área, o manual de instrução, o produtor rural não sabe nem o que pode e o que não pode fazer. Mas quero alertar também que nós estamos convidando o superintendente do IBAMA no Amazonas, o senhor Joel Araújo, para explicar o seu lado, dar suas explicações. Joel Araújo, superintendente do IBAMA no Amazonas, tem espaço aqui também no Tempo e Dinheiro. Fique à vontade. Mas você que está sendo pressionado pelo IBAMA nas suas áreas, tem as seguintes
orientações do doutor Vinícius Borba. Primeiro, promova a defesa dos termos de embargo. Procure um advogado. Segundo, faça o protocolo de pedidos de regularização fundiária e ambiental. Tem que ir no IBAMA fazer um protocolo para se defender. Pedir a compensação da reserva legal e fazer um protocolo de compensação da área embargada, já falei sobre isso. E sim, e ter planos de manejo e recomposição dessas áreas embargadas para você ter de volta a sua terra e o seu gado, principalmente. Bom, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre os embargos e até mesmo a possibilidade de confisco de animais na região sul do Amazonas e também no estado do Pará, na região amazônica. Conosco o doutor Vinícius Borba, que está falando de Canaã, do Carajás, é isso, doutor? Desculpe, mais uma vez, o senhor está falando do Pará e Canaã dos Carajás, é isso? Isso, é onde a gente tem a nossa residência aqui, a cidade maior produtora de minério de ferro do Brasil, próxima a Carajás, aqui, Paraupeba, Marabá. Tá certo. Bom, doutor Vinícius, nós falávamos a respeito dessa questão toda envolvendo uma tensão muito grande entre o IBAMA e os produtores, os pecuaristas lá da região sul do Amazonas, aí do Pará, diante dessa atuação do IBAMA, confisco e prazos, autuações, multas, etc. Como é que está sendo, antes de mais nada, essa relação? O senhor já chegou a comentar conosco de que abusos devem ser denunciados. Como é que está sendo essa relação entre a superintendência, os fiscais do IBAMA, os prefeitos da região e, logicamente, os pecuaristas diante desse imbróglio, por dizer assim? Vamos comparar aqui uma polícia subindo no morro, no Rio de Janeiro, sem prévio aviso. Basicamente isso, a gente não tem campanha educativa, não tem nada informativo, não senta-se com os produtores rurais. A única diferença, e é com tristeza que a gente fala isso, que parece que o pessoal dos morros lá, os traficantes, tem mais direito do que os produtores rurais da Amazônia. A diferença é essa. Então não tem como ser uma relação amistosa, porque não se joga limpo, não se fala o que está fazendo. A gente vê uma entrevista que foi dada há pouco pelo coordenador do IBAMA, dia 31, se não me engano, onde ele faz uma profunda confusão entre desmatamento e apreensão de gado. Então, assim, se a gente pudesse conversar com esse pessoal, que até é difícil, eu já tive que lançar a mão da OAB várias vezes para respeitar as prerrogativas como advogado, que muitas vezes o pessoal do IBAMA e SEMAS e pessoal de fiscalização, muitas vezes não quer sequer reunir com os advogados, não é nem com os produtores. Então, não é raro a gente ver truculência, excessos. Infelizmente, a gente tem convivido com isso. Mas se a gente pudesse falar com esse pessoal, o que a gente pediria? Espera lá, vocês querem apreender gado? Então, vamos tratar das leis que tratam da apreensão de gado em áreas embargadas. Mas o que a gente vê é que o pano de fundo é a questão do desmatamento. O que a gente tem chegado na conclusão aqui, que parece que quer usar uma pressão do gado, de apreender gado, fazer esse terrorismo, visando o desmatamento. Por que eu falo isso? A própria fala do Bruno Barbosa, que é o fiscal do IBAMA, até ontem a gente ajuizou uma mandado de segurança coletivo na Justiça Federal aqui, pedindo a suspensão dessas apreensões na região aqui de uma associação que a gente advoga, porque ele fala assim, quando ele fala que se o desmatamento de uma região, da região que nós estamos atuando, que nós estamos notificando o produtor, e o desmatamento daquela região, do Amazonas, por exemplo, zerar, nós vamos deixar aquelas notificações vencidas, sem cumprir, sem embargar, sem apreender o gado, e vamos para outra região que está tendo desmatamento. Então, parece que não quer apreender gado, quer resolver o desmatamento. Então, se quer resolver o desmatamento, nós estamos aqui há décadas. Nós somos produtores rurais, eu sou advogado, mas sou produtor rural, cresci aqui no Pará como produtor rural, minha família, então a gente conhece isso aqui a fundo, não só juridicamente. E o que a gente fala, a gente já teve a oportunidade de sentar com presidentes de IBAMA, presidente do CMBio, ministro do Meio Ambiente, quer resolver a questão do desmatamento? Sentem com os produtores rurais, vamos fazer uma mesa redonda, governo estadual, municipal e federal e produtores rurais, e jogar limpo, vocês desmataram X, vocês já fizeram abertura X, até tal data nós vamos fazer uma compensação, nós vamos conseguir, de tal data a tal data, nós vamos endurecer, nós não vamos abrir mão, então vocês vão ter que recompor essa área, ou reflorestar, ou recompensar.
nós vamos te dar o seu título, você vai conseguir produzir como um produtor rural de Goiás e Minas e São Paulo, e a partir daí você não desmata mais. Eu garanto que mais de 90% dos produtores rurais da Amazônia sonham com isso. Se perguntar para cada um, pergunte para mim, enquanto produtor rural, você já fez desmatamento em algum momento? Fiz. Já fui multado? Já, porque chegou um momento que eu vendia o meu gado ou eu tinha que abrir mais área, porque eu não tinha o título para ter acesso à intensificação da área, igual um irmão produtor rural meu de São Paulo tem. Então, se hoje o governo federal chegar, você prefere o quê? Desmatar ou ter acesso ao seu título, sob algumas condições, que aí com o seu título você vai parar de desmatar? Eu não tenho que pensar, me dê o meu título, porque é muito mais cômodo para mim eu ter acesso ao banco, conseguir dinheiro, conseguir linhas de crédito, intensificar minha produção, do que ficar derrubando mata. A gente não quer. O problema é que existe uma profunda omissão. O produtor rural tem culpa? Tem, não estamos aqui tampando o sol com a peneira. Mas e o governo federal, estadual e municipal? E as suas omissões ao longo de décadas e décadas de esquecer o produtor rural, de apenas bater, perseguir e reprimir? Então, a gente sempre fala, a política da repressão não resolve. Nós temos provas que política de repressão, mais multas e mais repressão e fiscalização não resolve. Então, aqui nós fazemos uma proposta, um chamamento ao governo federal, por exemplo. O Fundo da Amazônia, nós estamos aí com bilhões e bilhões, que o Fundo da Amazônia não é só repressão. O Fundo da Amazônia são governos internacionais que poluíram o quanto quiseram lá e agora vem pegar um termo de quitação com a Amazônia, usando a Amazônia com isso. Ele doa um dinheiro e recebe um título de quitação que a poluição dele está quitada. A grosso modo é isso. Em palavras não tão bonitas, é isso. Então, se o dinheiro do Fundo da Amazônia é para ser destinado também à promoção social, então invista esse dinheiro em regularização, não em repressão, que aí sim vai resolver. Agora, doutor, é exatamente nesse sentido. Faltou a lição de casa, o senhor já citou isso, do próprio governo. Há necessidade de que seja feito um investimento em infraestrutura, até mesmo regularização fundiária, ambiental, enfim. Neste momento tenso, é lógico que ninguém quer que ocorra qualquer tipo de conflito, porque, de alguma forma, ver os animais sendo apreendidos ali gera uma tensão, né? O que o produtor deve se manter dentro dessa situação? É lógico, falar em manter a calma é muito difícil, mas ele tem que exercitar o máximo possível. O que ele pode evitar? Ele pode impedir que os fiscais, junto com o apoio da Polícia Federal ou de outros órgãos aí policiais, que embarquem seus animais para destinos aí, etc., até mesmo desconhecidos frigoríficos aí que, teoricamente, vão remunerar ou então destinar a verba do abate para alguma instituição de caridade, por dizer assim, né? O senhor mesmo comentou isso, eu estou fazendo uma provocação. A saída não é interessante, porque a gente sabe que o produtor rural muitas vezes não tem nem pastagem para colocar. Mas vamos lá, enquanto nós não temos uma solução definitiva do problema, qual que é a saída paliativa para evitar problemas, que a gente tem sempre orientado? Pela lei, pelo decreto 6.514, o artigo 103 e seguintes ali, fala que uma vez o gado, que são os animais domésticos encontrados em áreas embargadas, eles podem ser apreendidos, mas o parágrafo único do artigo 105, se não me engano, trata que, obrigatoriamente, o produtor rural identificado como proprietário daquele gado, ele tem que ser notificado por um prazo razoável para retirar aquele gado. Primeiro ponto aí, 5 dias para retirar um rebanho, igual a gente tem tido acesso a algumas notificações aqui, não é prazo razoável. A lei não estipula quantos dias, mas coloca ali um prazo razoável. Então, o primeiro ponto, 5 dias não é razoável. Então, uma forma de tentar evitar aquele problema, aquela apreensão, é se o produtor está numa área embargada, que mesmo que possui uma discussão, ela está sub judice. Ele foi notificado pela autoridade ambiental para retirar aquele gado no prazo de 5 dias, por exemplo, e ele tem possibilidade de retirar, retire. A prudência manda retirar. Se lá na frente ele fizer a defesa, fizer o PRA, ele pode estar voltando para aquele gado. Agora, a experiência que a gente tem tido, recentemente no Amazonas, a gente teve informação que 2.400 cabeças lá foram apreendidas e quando a gente puxou o histórico disso, a gente foi ver que são produtores rurais que foram notificados outras vezes
e não retiraram o seu rebanho. E não retiraram, muitas vezes, pela própria postura do IBAMA, de não terminar. A gente sempre brinca aqui que a política ambiental na Amazônia, nós temos um grande amigo que é o Marcelo, lá da Vila Canópolis, fala que a política ambiental na Amazônia é similar a um voo de galinha. Ela faz ali, na hora que viu aquele estardalhaço, morre ali, não dá continuidade. Então, a orientação que a gente dá hoje é justamente isso. Se tiver possibilidade, retire. Mas hoje mesmo, um produtor nos relatou, e como a gente entende a preocupação dele, falou: doutor, eu fui notificado para retirar 400 cabeças de vaca inseminadas, as que não estão com bezerro no pé, estão parindo. Como é que eu coloco um gado desse no corredor, na estrada? Então, assim, a gente entende isso. E eu acho que aí é onde tem que ter a razoabilidade, a inteligência por parte tanto do produtor rural quanto do IBAMA. O problema maior que a gente tem aqui, que a gente vê, é que esses órgãos ambientais são formados muitas vezes por fiscais sem muita experiência de campo e quase nenhuma experiência rural. Eles não sabem como fazer um manejo de um gado. E outra coisa que a gente teme muito aqui é a questão sanitária. Esse gado, hoje, para o produtor rural tirar esse gado da sua propriedade, ele tem que atestar a vacina, tirar um GTA, a origem, por conta da questão de uma série de requisitos sanitários que a gente hoje vem lutando aqui para tornar um estado livre da aftosa. E uma movimentação dessa pode causar o caos sanitário. Por quê? Vai levar para onde? Que condições? O IBAMA tem condições de atestar se são gados vacinados ou não? E além do caos econômico. Nós estamos falando de cidades que vivem a pecuária. São Fés do Xingu, Altamira, Pacajá, vive a pecuária. A partir do momento que a gente tem apreensões de gado, muito daqueles gado, daquele rebanho, está inclusive na escala do frigorífico. Ele não vai poder ser abatido. Então, gera um efeito cascata aqui que o que a gente vê parece que o governo não está muito preocupado com isso. Tá certo. Bom, doutor Vinícius, além, lógico, do Pará, como o senhor está com o escritório e domiciliado aí no estado do Pará, representa também alguns pecuaristas no sul do Amazonas, lembrando mais uma vez que a Amazônia Legal, o estado do Amazonas, municípios de Humaitá, Lábrea, Manicoré, Apuí, Canutama, né? Mais de 500 mil cabeças de gado no sul do Pará, naquela região do sul do Amazonas, mais outras milhares aí no estado do Pará, na região onde o senhor está. Tudo isso deve ser resolvido, deve ser repensado, mas eu quero agradecer a participação do senhor, lembrando mais uma vez a todos que estão nos acompanhando, que eu pessoalmente, já fiz contato com a Ascom do IBAMA, assessoria de comunicação do IBAMA, pedindo uma entrevista com o atual superintendente do IBAMA no Amazonas, Joel Araújo, e, lógico, não obtivemos até agora qualquer tipo de resposta, mas estamos à disposição aqui também do próprio IBAMA para poder trazer as informações e, lógico, tentar esclarecer toda essa situação, porque ninguém quer qualquer tipo de problema mais sério em perder e até mesmo ter essa situação fora de controle. Doutor Vinícius Borba, muito obrigado pela participação. De uma boa prática, algo que resolveu. Nós temos ali a APA Triunfo do Xingu, entre Altamira e São Fés do Xingu, mais de 1.600.000 hectares de unidade de conservação estadual. Historicamente, foi uma região das mais desmatadas do Brasil. É só olhar no Google, que vocês vão ver aí notícias e mais notícias da APA Triunfo do Xingu. Chegou um ponto que o produtor rural cansou de ser perseguido, cansou de ser apedrejado. Se reuniu, criou uma associação que já existia desde 2004, e essa APA, ela existe, essa área de proteção ambiental, ela existe desde 2006, sem sequer um plano de manejo. Se cansou de ser perseguido e resolveu se unir em associação. Criou uma associação, que hoje é uma associação muito combatida, que chama Xinguri, e como é uma área de proteção estadual, nós fomos até os deputados estaduais, e aqui é importante a gente pontuar participações expressivas. Nós parabenizamos aqui a público o prefeito de São Fés, o senhor João Kleber, que vestiu essa camisa, está nos ajudando, deputados estaduais, a exemplo do deputado Torrinho, o próprio governador Helder, que é muito criticado, mas a gente, por vezes, elogia. Nós fomos até o governador, falou: governador, não queremos mais desmatar, nós queremos resolver. Vamos fazer uma regularização ambiental e fundiária da APA? O que nós ouvimos no começo do ano? Se o desmatamento zerar, nós temos caminho aberto. Zerou. Busca hoje Altamira e São Fés do Xingu no mapa do desmatamento. Saiu. Porque justamente foi um voto de confiança, um pacto que o produtor rural fez com o governo. Então, o produtor rural está disposto a parar o desmatamento, mas
tem que ter uma contrapartida, ele tem que ter os seus direitos representados. Então, hoje, vá lá no site do INPE e procure Altamira e São Fés do Xingu para ver se está lá entre os municípios mais desmatados. Não está mais. Por quê? É por acaso? É fiscalização? Não. É uma mesa de negociação que se criou entre governo e produtor rural. Tá certo. Doutor Vinícius, eu agradeço a participação do senhor mais uma vez, disponibilidade de falar conosco, certamente milhares de produtores aí no estado do Pará e também no Amazonas. Muito obrigado, até uma próxima. Sempre à disposição e parabéns pelo programa que só traz conhecimento para todos nós produtores rurais.